Olá, muito bem-vindos. Está começando mais um programa Jean Rios Entrevista e claro que tem presença super agradabilíssima. Deixa eu só falar uma coisa. A nossa convidada de hoje, que seria Vanessa Jackson, está a caminho. Afinal de contas, nós estamos em São Paulo e o trânsito de São Paulo você sabe como é. Mas fique tranquilo porque na sequência iremos fazer o Jean Rios Entrevista com ela, que é a cantora Vanessa Jackson. E você confere na próxima segunda e pode ficar tranquilo e ter a certeza que eu vou perguntar tudo o que você do outro lado gostaria de perguntar. Bom, para substituir a nossa convidada à altura veio ela que é atriz e tem muitos trabalhos tanto na televisão quanto no cinema. A atriz Tati Godoy, que acima de tudo é minha amiga. Obrigado, Tati. Eu que agradeço já. Obrigado por ter vindo. Bom, a gente vai contar um pouco da tua carreira, da tua história, falar de televisão, de cinema, de teatro, que são meios que você transita por todos eles. E com certeza tem muita história para contar, afinal de contas, são quantos anos de carreira já? Olha, eu costumo dizer, desde a primeira vez que eu pisei num palco profissionalmente, foi aos 10 anos de idade, então são 30 anos de carreira já. Porque conta a primeira vez que pisei no palco. É, a primeira vez que eu pisei no palco. Você que está chegando agora, estamos ao vivaço para todo o planeta aqui na segunda tela, na internet, e você pode interagir. Estamos hoje conversando com ela, que é a atriz Tati Godoy. Interage aqui embaixo e a sua pergunta chega aqui ao vivo neste aparelho que eu sempre falo, chamado tablet. Bom, vamos chamar o videobook da Tati, que são algumas passagens, tanto pelo cinema quanto pela televisão, para a gente conhecer um pouco mais da história dessa guerreira e talentosíssima. Olha aí, vamos conferir juntos. Não por isso, né? Eu logo percebi que você era boa gente. Além do mais, eu não gosto de comer sozinha meu prato preferido. Bife com alcaparras. Obrigada. Eu nunca pensei que a nossa empresa fosse crescer assim. Lembra que falavam? A empresa de vocês é pequena, conseguir financiamento é complicado. Se ele não estivesse armado, ele não teria perdido a vida naquela briga. O PSDB é o maior partido de oposição do Brasil. O real foi a base do crescimento econômico que vivemos hoje. Bom, o senhor é homem, talvez não pense muito sobre isso. Mas quando a sua mulher ficar grávida, já que ela também é bancária, vai ter 6 meses de licença maternidade. Negra, mulher, nordestina, retirante suburbana. Você pode imaginar os somatórios de preconceitos com os quais tive que lutar minha vida inteira. Meu campo de batalha foi o acadêmico. Somos a história viva dos pretos, não números, disse Beatriz Nascimento. E eu digo, sou Tatiana Godoy, sou uma cidadã negra brasileira. Quantos trabalhos, né, Tati? Alguns. Ô Tati, você transita, né, como eu falei, pela publicidade, pelo cinema, teatro, eu acho que mais no começo da tua carreira, é isso? Hoje não mais, ou se pintar convite, o personagem foi legal, tá dentro também? Não, se pintar convite, eu tô louca pra voltar a fazer teatro, né? Que faz tempo realmente que eu estou afastada do teatro, mas eu estou louca. E como você falou, né? Eu comecei a fazer teatro, na verdade eu descobri que eu queria ser atriz com 5 anos de idade. Por quê? Assistindo a novela Como Salvar Meu Casamento, que passava na TV Tupi, não é da sua época. E essa novela, ela não teve final. Porque a TV Tupi faliu, isso em 1980, eu estava com 5 anos. E eu tinha uma personagem lá chamada Zita, que eu queria ser igual a Zita. E ela era uma empregada, que ela queria ser cantora, e a patroa dela, que é vivida pela Anissete Bruno, inscreveu ela no programa do Raul Gil. E ela foi cantar no Raul Gil, ficou super conhecida, e eu cresci falando que eu queria ser igual a Zita. E desde pequena eu quis ser atriz. Aí depois eu comecei a fazer cursos de teatro. Engraçado, só um adendo, isso em qualquer profissão, mesmo sem entender direito o ofício, a pessoa literalmente nasce com uma predisposição, né?
Porque eu brincava com as minhas bonecas, eu colocava toalha na cabeça para ter o cabelo comprido. E a minha avó falava pra minha mãe, essa menina é louca, né? Porque ela fica falando sozinha, ela fica na frente do espelho conversando. Eu sempre quis ser atriz, sempre mesmo, desde pequena, porque eu acho que a profissão de atriz, você pode viver várias vidas em uma só. Então, acho que foi isso, desde pequena eu falei, não, quando eu crescer, o que eu quero ser? Eu quero ser tudo. Eu acho que é atriz. Agora, você tá no teatro desde sempre, né? Desde que se conhece por gente, já estava no teatro. Agora, quando que vem o primeiro trabalho profissional? Eu sempre pergunto isso porque eu sei o tamanho da empolgação, tanto financeiramente quanto de currículo mesmo, né? Quando foi o primeiro trabalho que você falou, poxa, eu acho que agora faz sentido toda a minha luta até aqui? Olha, eu não digo o primeiro trabalho, mas assim, quando eu tinha 7 anos, eu descobri que queria ser atriz com 5. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe me levou para fazer um teste no programa do Carlos Imperial. Aí eu fui cantar uma música da Kátia. Olha quanto tempo faz, sei que te amei demais. E aí eu passei numa fase para fazer um teste para entrar no Balão Mágico no Rio de Janeiro, para ter uma seleção ainda para entrar no Balão Mágico. Só que a minha mãe não me levou para o Rio de Janeiro para fazer esse teste. Aí, com 10 anos, eu morava no bairro do Bexiga, na Bela Vista. Aí eu entrei num grupo chamado 16 Meninos da 13 de Maio, que toda criança que saía da escola, não tinha o que fazer à tarde, a gente ia para esse grupo, estudar balé, estudar teatro. Aí eu fiquei nesse grupo, e nesse grupo nós fomos convidados para fazer uma leitura da peça O Homem e o Cavalo com Zé Celso. Então, grande Zé Celso, grande né? Zé Celso. Aí eu tive a oportunidade, com 10 anos de idade, a estar contracenando ali com Raul Cortez, com Célia Helena, com Dionísio Azevedo, com grandes atores. Esses nomes pequenos. Esses nomes pequenos, alguns não estão mais entre nós, mas foram grandes artistas. Então, imagina, uma criança com 10 anos já, com aqueles ídolos na televisão, e com 12 anos, aí eu fiz a leitura, aí minha mãe, né, ela foi assistir a leitura, só que para quem conhece o Zé Celso sabe como é os espetáculos dele, né? Aquela coisa que todo mundo conhece. E para quem não conhece, o que é o espetáculo do Zé Celso? O Zé Celso, ele é muito liberal, vamos dizer assim. Ele é muito liberal. Então, para você ter uma ideia, tinha um cavalo com uma mulher nua em cena. Nossa. Então, eu imaginei isso. Mas um cavalo real? Cavalo real. Cavalo Caramba. real. A peça chamava O Homem e o Cavalo, do Oswaldo de Andrade. E aí a minha mãe não ficou tão assustada, mas a minha avó, sabendo disso, pediu para ela me tirar automaticamente do teatro. E eu fiquei 2 anos sem fazer nada de teatro. Aos 12 anos, eu lendo o jornal o Estadão, né, que tinha lá uma parte do Estadinho. Você, criança que quer fazer teatro, vá à Biblioteca Monteiro Lobato e se inscreva. Eu lembro que eu morava na Liberdade, para quem conhece, que é de São Paulo. E nessa época não tinha internet, né, não, Tati? Imagina, não, né? Não. Que você falou do Classificados, eu lembrei. Eu li o jornal, eu lembro que eu morava na Liberdade. E eu peguei 3 ônibus para chegar na Santa Cecília, que é super próximo, para quem é aqui de São Paulo, sabe que é um bairro muito próximo do outro. Aí eu fui na Biblioteca Monteiro Lobato e me inscrevi. Só que precisava da autorização dos meus pais. O que eu fiz? Com aquela letra engarrachada de criança, eu escrevi: a minha filha quer fazer teatro porque ela gosta, assinado Maria das Dores, que era o nome da minha mãe. Passou por sua mãe. Passei por minha mãe. E aí eu comecei a fazer teatro lá, fiquei 4 anos nesse grupo Timol, que é um grupo um dos mais antigos que tem em São Paulo. Aí fiquei 4 anos no Timol. Aí foi pra televisão, foi pro cinema. Eu sei que você também teve uma experiência como apresentadora na NGT, passou por lá durante um tempo. Mas eu quero falar mais de cinema. Quantos filmes hoje em torno consta no teu currículo, entre longas, médias e curtas? Olha, de curtas-metragens, eu fiz em torno de 20, 21 curtas. Tudo isso? Estou indo agora para o meu 5º longa. Amanhã estou indo viajar em Ubatuba. É um projeto ainda que eu não posso falar muito, mas é um projeto muito bacana. Eu sei mais ou menos, mas ela volta para falar. Então amanhã estou indo viajar, então vai ser o 5º longa que eu faço. Mas eu gosto de tudo. Eu acho que um ator, ele precisa transitar por todos os meios, né? Você tem que conhecer tudo, porque quando você gosta do que você faz, não importa se é teatro, não importa se é cinema, não importa se é televisão. Acho que você está interpretando, você está ali, ou naquele palco, ou numa tela, é muito gratificante. Agora, tem o lado gratificante da carreira, né? Agora, diz pra gente, de repente tem alguém assistindo agora ao vivo ou esse programa gravado e tem um sonho, tem um desejo, às vezes está numa cidade que não tem acesso, ao menos tem uma escola de teatro, algum grupo que ela possa engajar e começar.
Para quem está do outro lado, Tati, o que é mais difícil? Eu te pergunto isso porque eu sei que tem peso duplo. A carreira, que já é muito difícil, né? Você construir uma carreira orgânica, enfim, criar boas relações. E também pelo fato de ser negra, porque não dá para deixar isso de lado, porque a gente está falando de Brasil. Como que é isso? Para quem é negra, na verdade, não só para quem é negra, fala um pouco das dificuldades da carreira e se existe uma dificuldade maior por ser negra ou eu falei um monte de lorota. Não, você falou uma coisa muito séria, já. Que assim, a vida de artista, de ator em si já é muito difícil, né? Porque hoje, os adolescentes de hoje, como você está falando, que querem ser atores, querem ser artistas, acham tudo muito lindo. Só que para quem não sabe, lá na década de 70, antes de ser profissionalizada a profissão de ator, quem era ator tinha a mesma carteirinha de uma prostituta, de uma pessoa que não era de uma boa índole. Então, a partir de 1978, que foi regulamentada a profissão de ator. Ou então, antigamente, as pessoas realmente eram maltratadas, eram vistas como pessoas... Por isso esse olhar preconceituoso, exatamente, né, da época. Exatamente. Então, não é todo mundo que queria ser artista. Pelo contrário, você queria ser ator, o pai já expulsava de casa, o pai já falava que não era mais filha. E sendo negra, fica mais difícil essa luta? Fica mais difícil. Por quê? Porque não só na questão de atriz, mas na vida em geral, mas como estamos falando da questão de ser ator, fica mais, porque se você pega uma produção, por exemplo, uma família, pai, mãe, filho, onde você encaixa essa filha? Onde você coloca essa atriz de cor negra? Eu acho que o Brasil é um país miscigenado. Só que a questão, principalmente da mulher negra, né? Porque o homem negro ainda tem aquela virilidade, o negrão bonitão, o negrão fortão. A mulher negra não, ela acaba fazendo papéis não tão condizentes. Assim. Por exemplo? Eu não digo tanto no meu caso. Né? Mas acontece também, mas não tanto no meu caso, como eu falei, eu faço teatro há muito tempo, então você acaba tendo mais conhecimentos e acaba pegando papéis um pouco melhores. Mas você acaba submetendo somente a empregada, somente a negra gostosa, e você não... É verdade, é difícil ver papéis como uma negra advogada, professora, isso na televisão, né? A sensação que dá é de que isso não exista na vida real. Existe na vida real, né? Como eu costumo até falar assim, não, eu posso fazer empregada muito bem, eu posso fazer, mas e por que não advogada? Por que não a patroa? Então, a questão da atriz, primeiro eu já penso assim, não existe ator negro, atriz negra, eu acho que ator é ator. Né? Então, eu costumo dizer, eu fico um pouco chateada quando eu chego nos testes. Você até já comentou comigo uma vez, até mesmo quando sai na imprensa em algum órgão, a atriz negra Thaís Araújo, brilha, por exemplo, atriz negra, exatamente. Onde. Te gera um incômodo isso? Porque quando você se trata de uma atriz de cor branca, você não vai colocar lá, por exemplo, a atriz branca... Daniele Vintes. A atriz branca Letícia Spiller, mas coloca a atriz negra Thaís Araújo, o ator negro Lázaro Ramos. Então, se eu estou vivendo a vida de um outro personagem, por que colocar a minha cor? Né? E aí tem aquela questão também que teve semana, acho que um mês atrás, do blackface também, que é a questão de colocar o negro numa parte ridicularizada, né? De pintar, de colocar o negro, de fazer um ator de cor branca se pintar de negro de uma forma caricata, de uma forma que desnecessário, ruim, né? Sendo que tem muitos atores de cor negra desempregados ou precisando, ou podendo realmente fazer aquele papel. Então, a situação está melhorando, vamos dizer assim, que está melhorando. Hoje, nós temos revistas, mesmo que sejam algumas, né? Semana passada assisti... A Letícia esteve aqui, Capa da Raça. Exatamente. Então, hoje está melhorando, passos bem lentos, mas estamos com uma melhora. Já se vê mais negros na publicidade, né? Graças a Deus é uma conquista. Para você que está chegando aí agora na TV mais acessada da web, seja muito bem-vindo porque você está conectado na Flix e simplesmente estamos ao vivo para todo o planeta. E claro que você pode interagir aqui através do nosso tablet, mandando a sua pergunta. O programa de hoje recebe ela, que é a atriz Tati Godoy, e você pode interagir. A gente está aqui no super bate-papo sobre televisão, racismo, enfim. Tati, vamos falar sobre internet um pouco? Hoje, internet é um mar livre, território de terra de ninguém. Hoje a pessoa do Japão, de uma cidade, do Chuí, enfim, de qualquer lugar, ela pode postar um vídeo na internet e de repente está numa emissora aberta comandando um programa. Quando ela se vê, ela já está com ponto, microfone e TP na sua frente.
Como que você vê? Você que lutou muito pelas causas e antes não tinha internet, não tinha essa possibilidade de formar grupo, fortalecer mais as ideias. Antes era na rua mesmo, era no telefonema, ia juntando os amigos, ia pras ruas. Você fez muito isso, que eu sei. Hoje tem essa facilidade da internet. Como você vê? Eu tô te perguntando isso porque você acompanhou essa fase que não existia internet e hoje com esse, tá na ordem do dia, né, internet. Como que você vê essa facilidade? Qual que é o prós, qual que é o contra da internet? Hoje eu costumo dizer que com um clique você mobiliza o mundo, né? Seja uma passeata, seja uma discussão, seja até mesmo, infelizmente, para xingamentos, né? Você mobiliza o mundo. Eu não digo que a internet vai substituir o lugar da televisão, mas ela está ali próximo. Porque hoje a internet... Você fica mais na internet ou na TV? Eu fico com os dois, porque eu fico com a televisão ligada e com... Mas a TV é tipo segundo plano, né? É segundo plano. É assim, a televisão o primeiro vendo... plano é a segunda tela. Exatamente. Tá. A televisão ligada e eu lá. Ou estou no Twitter, estou no Face. Se eu vejo alguma coisa na televisão que eu não gosto, ou até mesmo que eu goste, eu já coloco ali no meu Facebook, ou coloco no Isso seria Twitter. o prós. O que seria os contras? Quais são os contras da internet? O que te incomoda? O que é chato ter de fazer parte da internet e participar do quê? O que é chato? Eu acho que é chato hoje que a internet também, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela afasta. As pessoas hoje elas ficam mais conectadas de cabeça baixa hoje olhando como eu estou olhando para você. E também eu acredito que a internet hoje, as pessoas elas se escondem para fazer um preconceito, para fazer um xingamento, para fazer uma homofobia, para fazer um racismo. Então você pode fazer perfis fakes e sair xingando todo mundo. Então acho que... Eu vi até até uma pessoa que eu gosto muito, que já veio aqui também, que é a Lu. A Lu Esquivano. É, a Lu Esquivano. E ela falou uma coisa bem interessante que eu não tinha parado para pensar. Muitas vezes as pessoas, ou as famosas ou não, elas acabam respondendo para quem não é, para quem te xingou. Então, uma coisa que a Luca achei bem interessante, ela falou assim, nossa, eu tenho 200 pessoas ali mandando um recado que me ama, e às vezes eu não tenho tempo de responder para falar um oi. Quando alguém te xinga, faz um xingamento, aquilo obviamente fica em destaque, né? Exatamente. Então, a pessoa para poder dar uma resposta para alguém que te xingou. Então, eu acredito, como você perguntou, eu acredito que hoje a parte ruim da internet é só isso. Existe um episódio teu na internet, eu não sei se você gostaria, a gente nem comentou isso antes, tipo de lembrar que foi aquela passagem tua com Valci Carrasco. A gente pode falar? É porque tá na deixa de preconceito. Teve uma vez que teve uma confusão, enfim, conta pra gente, você mandou um e-mail pro Valci, algo do gênero, isso repercutiu porque ele foi ele teve uma atitude preconceituosa, isso rendeu em todos os sites de fofoca. Conta pra gente essa passagem, até a oportunidade de esclarecer isso. Exatamente. Também. Inclusive vai estrear a novela dele hoje, né? Exatamente. O que aconteceu? Quando ele fez a novela Amor à Vida, tinha várias coisas que não só eu, mas várias pessoas não concordavam. Que é aquela questão do personagem do Marcelo Antoni ter um filho adotado negro. E o Marcelo Antoni, na vida real, também tem um filho adotado negro. E o que ele colocou? Que uma criança, quando ela é negra, ela, para ser adotada por uma família de classe média, uma família branca, ela não pode ter um cabelo assim, um cabelo black, um cabelo... Tinha que cortar aquele cabelo. Então eu não concordo com isso. Meu cabelo é assim desde Nisso que eu nasci. você fez um comentário sobre esse personagem. Exatamente, sobre esse Mirim, personagem. o Valci Carrasco te respondeu. Exatamente. E essa conversa vazou para a imprensa. Eu comentei com ele, eu falei que eu não estava satisfeita, não estava sentindo representada pela forma que ele estava conduzindo e de outros personagens também, da gordinha que sofria, do homem gay que acaba tendo relações com uma mulher e acha que vai virar hétero. Então, coisas que não só eu, mas a mídia inteira estava meio em cima dele em relação a isso. Aí eu mandei uma mensagem para ele falando sobre isso, e aí ele começou a falar que eu era uma chata, que não tinha nada a ver, que era bom que eu era atriz, que... Enfim, meio que uma ameaça meio que velada, ainda bem que ia guardar meu nome pelo fato de ser atriz. Eu falei, eu não concordo com isso. Nisso, eu comentei com um colega ali de Facebook que é jornalista, e ele já ia fazer uma matéria sobre isso, e ele citou que o autor andava brigando com os internautas e com todo mundo, inclusive com internautas. Não citou meu nome. Na verdade, existia um desconforto já geral. Geral. Teve apresentadoras de emissoras grandes que abriram um programa falando sobre isso. A Cid Fontinelli mesmo abriu falando sobre isso, porque ela tem um filho negro. E ela falou, não vou cortar o cabelo do meu filho por conta do black. Que absurdo, né? Aí eu falei com outro jornalista...
E ele acabou colocando a nossa conversa na internet e acabou dando aquela confusão toda. Mas, pelo contrário, não me queimou, eu brigando com o autor de novela, porque existem outros atores. Não, e você está defendendo, né, uma causa que óbvia, justa, né? Exatamente. Imagina mandar pintar uma criança de branco, por exemplo. Que absurdo. Como é um blackface, né? Pelo amor de Deus. Perguntinha chegando, você que está chegando agora, mande também a sua pergunta, porque ela chega aqui em tempo real. Hoje estamos batendo um papo com ela, que é a atriz Tati Godoy, tem muitas passagens legais para contar. Ó, tem uma pergunta aqui da nossa internauta Sabrina. Beijo, Sabrina, obrigado pela sua participação. E ela pergunta assim, Tati, onde você se formou para ser atriz? Então, como eu estava Você falou no comecinho, né? Acho que a Sabrina deve ter chegado agora. Como eu estava falando no comecinho. Então, dos 12 ao 16 que eu fui para Monteiro Lobato, pro grupo Timol, eu fiquei até o 16, o Timol até 16 anos. Aí, com 17, eu perdi minha mãe, achei que fiquei um pouco depressiva, parei. Com 19, eu voltei, aí me formei no Macunaíma. No Teatro Escola Macunaíma, com 23 anos. No Macunaíma, que é uma escola super conhecida até hoje. Super renomada. Super conhecida. Fiz parte de alguns grupos importantes, fiz parte do grupo TUSP durante muito tempo, que fica ali na Maria Antônia, nos grupos mais antigos também que tinha de São Paulo. E como você falou no começo também, eu não fazia mais teatro, depois uns 10 anos pra cá, eu fui pra área do audiovisual, que é cinema, publicidade. Fiz participação em algumas novelas da Record e do SBT. O que foi mais emblemático? O nosso programa é super curto, por isso que o nosso bate-papo passa assim, né? Só faltou um cafezinho aqui. O que literalmente você guarda na memória como momento... Eu sei que todos os momentos são especiais, são todos os momentos que compõem a nossa vida até o final, mas momentos que você gostaria, ou um deles, de destacar, que foi muito emblemático, muito legal, para você dividir essa sensação aqui com a gente. Eu digo de carreira profissional. Qual foi o momento mais encantador, eu diria? Olha, Jean, eu costumo dizer que não existe personagens pequenos ou personagens ruins. Existem atores que talvez não consigam fazer aquele personagem. Então, às vezes, você abrindo uma porta, ou então só falando oi, já é. Como que você vai abrir aquela porta? Como você vai falar só um oi? Então, não existe personagem pequeno. Só que da minha carreira, que eu posso dizer, um momento mais marcante foi quando eu consegui tirar meu DRT, porque na época que eu tirei, 20 anos atrás, praticamente quase, era muito difícil você tirar. Né? Era uma luta. Eu lembro que eu estava no último ano, conforme a Sabrina perguntou, eu fiz até o último estágio do Macunaíma. No último, para tirar o DRT, eu não tinha mais dinheiro para pagar o curso. Então, ou a forma eu me formava no Macunaíma, ou eu prestava a banca do SATED. E naquela época, lá em 95, 94, era muito difícil. Era um vestibular normalmente, era 8, 10 fases. E foi muito difícil. Eu lembro que naquela época foram 250 inscritos, só 40 passaram, e desses 40, só 5 nunca tinham prestado. Então, eu acredito que foi o meu documento de, nossa, eu me formei, eu vim lá de criança, hoje eu sou uma atriz profissional. Eu acho que foi esse momento. Deixou esse ofício mais seguro. Mais seguro. Tati, muitos beijos aqui, tem Luciana, Felipe, Diego. Gente, muito obrigado pela participação. Não vai dar para ler todas as mensagens, mas fica aí o beijo. Quero agradecer a Tati. Deixa tuas redes... rápido. Só faltou a plateia, né? Como no jogo, pra dizer, mas eu faço. Rápido. Deixa tuas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tudo. Tá, Instagram, @Tatiana Godoy Oficial, Face Tati Godoy, Twitter TB Godoy. Dá um Google que você me acha ali. Dá um Google Tati Godoy, lá tem todas as redes. E segue, persegue. Segue, Tati, minha linda. Muito obrigado pela entrevista, tá? Por dividir esse bate-papo aqui comigo. Você que é minha amiga pessoal, enfim. Acho engraçado quando fala isso, porque não tem amigo em pessoal, né? Exatamente. Mas é um termo figurado. Você que é minha amiga pessoal, enfim, que eu gosto muito. Parabéns pela carreira. Volte sempre quando tiver novidades. Obrigada. E quando estrear na Cultura, que eu sei que é em breve, volte aqui para contar. Não podia falar, mas eu falei. O programa Jean Rios Entrevista fica por aqui. Segunda-feira que vem tem muito mais ao vivo. Você que está aí, aproveita no YouTube, se inscreve aqui no canal da Flix TV, acompanha todos os programas e todas as entrevistas, as personalidades que já passaram por aqui. Segunda-feira que vem tem mais. Até. Tchau.